Então, vou começar aqui sobre a integração numérica. A gente vai ver, então, sobre a integração numérica, fórmulas de Newton-Cotes, depois vem quadratura de Gauss, Legendre, né? A comparação entre os métodos de integração simples e depois integração dupla e essas coisas, né? E estudo de casos, que a gente não pode deixar de ver, e alguns exercícios aí que serão as listinhas, né, que eu vou passar para vocês, ok? Então, olha só, inicialmente, só para entender, por que da gente utilizar a integração de forma numérica, né? Então, da mesma forma que a gente vem trabalhando com os outros métodos, a integração numérica, obviamente, que não será diferente daquilo que nós já vimos, ela serve para a gente poder calcular uma integral, e aí a gente vai usá-la quando a integral, né, que a gente tiver dado uma integral definida qualquer, f de x dx, quando essa integral, no intervalo de a até b, né, da função f de x dx, ela for uma integral muito difícil de ser resolvida, ou então quando não houver solução analítica para essa integral. Quando isso acontecer, a gente vai utilizar o método numérico de integração, tá joia? Então, na verdade, para a gente resolver uma integral de forma numérica, a gente não vai integrar nada. Então, por isso que às vezes fica mais fácil da gente entender e da gente solucionar, né, qualquer tipo de integral, porque na verdade a gente não vai integrar, né? Então, por isso que a gente consegue resolver aquelas integrais mais complexas que existem, que analiticamente a gente não daria conta de resolver, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, dado uma determinada função f de x, ela será aproximada por um polinômio. Então, novamente, tem aí o polinômio interpolador, né? Aqui está um exemplo de um polinômio, que é o polinômio de Gregory Newton. Vocês devem estar lembrados dele, que nós vimos lá na interpolação, né? Com a variável auxiliar, aquela variável auxiliar ou de x, que é o valor de x menos o x inicial sobre o h. Lembrando que o h é o tamanho do passo, né? De quanto em quanto que a gente vai caminhar dentro daquele intervalo. Então, no caso nosso aqui da integração, nós temos o intervalo AB, né? O intervalo de A até B, né? Então, vamos supor, se A for 0 e B for igual a 1, então nós temos o valor de H igual a 1. Então, a gente pode pegar esse valor de H e utilizá-lo do valor que é dado aqui, ou então a gente pode, por exemplo, dividir esse intervalo em duas partes, tá certo? Então, nós vamos ter inicialmente aqui um H sobre 2 e outro H sobre 2, que vai ser meio cada um desses, né? Obviamente. Mas nós podemos dividir isso aqui em 4 partes, por exemplo. Então, cada valor do H vai ficar em 1/4, tá certo? Então, esse passo, obviamente que à medida em que a gente reduz, né, o que a gente consegue fracionar esse valor do H, a gente vai aumentar a nossa precisão, mas aumenta também o custo, né? O custo para a gente fazer a nossa conta, tá certo? Então, olha só. A primeira regra que a gente vai estudar aqui agora vai ser a regra do trapézio. Então, essa regra ela é uma regra muito simples de ser utilizada e ela vai fazer exatamente o seguinte, aqui, ó. Dado um valor de n aqui, esse n aqui para a gente
ele está igual a 1. A integral de a até b da função f de x dx, ela será aproximadamente, ou será aproximada, por uma integral onde o nosso a vai ser o valor de x0 e o b o valor do x1, do nosso polinômio de grau 1, tá certo? Então, a regra do trapézio, ela trabalha com polinômios de grau 1. Então, na verdade, a gente vai fazer essa substituição. Ao invés da gente integrar a função f de x, nós vamos integrar aqui o polinômio p de x, tá certo? Então, desculpa. Por isso que a gente consegue integrar qualquer tipo de função. Porque, na verdade, ao invés da gente integrar aquela função que, de repente, ela nem possui uma solução analítica para aquela integral, a gente vai substituir pelo polinômio, né? Um polinômio que representa aquela função, tá certo? Então, na verdade, aqui, ó, nós estamos substituindo a função f de x por um polinômio p de x, tá joia? E aí sim, esse polinômio é o que a gente vai integrar. E aí, obviamente, que o valor dessa integral, né? Ele será um valor aproximado. Lembrando que lá nas disciplinas de cálculo, vocês estudaram diversas técnicas de integração, né? Integral de polinômios, depois integração por partes, integral fazendo substituições, integrais trigonométricas e assim por diante. Então aqui, independentemente qual seja a integral, a nossa técnica ela é única, vai ser uma técnica só, tá certo? Exatamente pelo fato que a gente vai usar o polinômio ao invés de utilizar a função f de x, tá certo? Então a gente não vai usar a função aqui, tá joia? Então vamos lá. Nós vamos aqui inicialmente fazer uma mudança de variável. O que é x, nós vamos chamar de u de x, né? E o de x aqui para a gente vai ser simplesmente o u. Lembram daquela substituição de variáveis? Quando a gente vai integrar, a técnica mais simples chama de u, né? Aquilo que será integrado. Então tá aqui. Então nosso x será o valor de a do intervalo, que inicialmente é o valor do x0, do ponto x0. Então, substituindo aqui, se x é igual a x0, e nós temos inicialmente que o de x é x menos o x0, olha só, né? O de x é o quê? É x menos o x0 sobre h. Só que nós estamos chamando de x o próprio valor de x0. Então vai ficar o quê? x0 menos x0 sobre h, que aqui deu 0 sobre h, então o nosso valor de u é igual a 0. E o segundo valor do intervalo, que é o b, ele será o x1. Então, u vai ser o quê? O x1 menos o x0 sobre h. Só que o x1 menos o x0 é o próprio valor do h, né? Então, vai ser h sobre h, então u vai ser igual a 1. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Nós estamos definindo o nosso intervalo de integração de 0 até 1, que é o valor de x0 e o valor de x1 para o nosso polinômio, certo? Então, ele vai ficar a integral de 0 até 1 daquele polinômio de Gregori-Newton, né? Se vocês estão lembrados como que ele é. Só que aqui fazendo a substituição em relação à variável u. Então, o que a gente vai ter que integrar vai ser esse polinômio aqui, ó. Tá certo? Então, a gente vai fazer a integração desse polinômio. Lá no ajuste de curvas, a gente teve que derivar, né? Aqui a gente vai integrar. Então, ó, fazendo essa integral, que é uma integral bem simplesinha aqui para a gente, em relação à variável u,
Então, nós temos que é o h, esse h que está aqui, que é a constante, então ele vem para fora da integral, não é? Então, ficou o y0 vezes u, mais esse uzinho que está aqui, ele é o quê? É o u ao quadrado sobre 2, vezes, lembram desse triângulozinho aqui? Como que ele chama? São as diferenças finitas, né? Então, da diferença finita de y0. Isso no intervalo de 0 até 1, certo? Então, como que vai ficar essa coisa? Vai ser o h de y0 mais y1 menos o y0, está aqui, y1 menos y0, sobre 2. Aqui é já fazendo a substituição, tá certo? Dos valores aqui da diferença finita, ok? Então, pegando esse 2, colocando ele para fora, também que como valor de uma constante, né? Então vai ficar o h sobre 2 de 2y0 mais y1 menos o y0. Tá joia? Ah, mas aqui estava só y0, mas é óbvio. Se a gente pegou a constante e colocou para fora, tem que multiplicar por 2 aqui, para na hora que a gente fizer o produto, corta, né? A gente elimina o 2 com 2, fica só o y0. Tá joia? Então, olha só. Vocês nunca viram nada mais simples do que isso aqui na vida de vocês. Não é? Que a integral de ordem 1, ou de grau 1, ela é o quê? O h sobre 2 de y0 mais y1, né? Porque resolvendo isso aqui, né? Deu 2y0 mais y1 mais y0. 2y0 menos y0 dá y0, mais o y1. Ok? H sobre 2 de y mais y1. E isso aqui é o que a gente vai utilizar na integral, para a gente poder integrar a função que estiver sendo pedida para a gente, tá certo? Então, a nossa integral, ela vai dar exatamente isso que está aqui. Tudo bem? Pois bem. Então, olha só. Vamos pegar aqui uma aproximação de uma determinada função, né? Aproximação da função f de x por um polinômio interpolador p de x de grau 1. Então, vejam só. O que vai acontecer? Deixa eu só reduzir um pouquinho. Aí. Então, está aqui. A nossa função é essa curva que está aqui. Tá vendo? Ela vem aqui, faz a curva, começa a decrescer. No intervalo de 0,5 a 2,5. Esse método do trapézio, o que a gente fez aqui, na verdade, vou colocar aqui em vermelho, o que a gente fez aqui, na verdade, foi através desses dois pontos, tá vendo? Ó, no 0,5 e o do 2,5, realmente a gente fez um trapézio aqui, ó. Então, como nós estamos usando um polinômio interpolador de grau 1, então ele é uma reta, né? Então nós definimos uma reta que passa por esses dois pontos. Então está aqui a nossa região de integração, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa parte vermelha todinha aqui. Veja bem. Aqui, ó. Essa parte vermelha foi o que nós calculamos, foi o que nós integramos. Só que, de cara, já deu para perceber que fica um erro aqui, né? Essa parte de azul todinha aqui, que eu estou achurando agora, é o erro que ele deixou de calcular. Ele não pegou essa parte, né? Com isso, o que acontece? O resultado da nossa integral, ele possui um erro aqui muito grande do nosso polinômio interpolador de grau 1. Por isso que chama método do trapézio. Percebem que o que está de vermelho aqui, ele formou um trapézio, né? Então, por isso que o método chama método do trapézio, porque ele vai calcular a integral da região trapezoidal, dessa região que forma esse trapézio aqui,
tá certo? Por isso que vem esse nome, método do trapézio. Só que, se a nossa função ela tem uma curva como essa aqui, por exemplo, acaba que esse método do trapézio, a gente consegue de cara perceber que ele não foi tão eficiente assim para a gente, né? Ele foi ineficiente nesse sentido, tá joia? Então, ó, um outro exemplo aqui, vamos pegar calcular essa integral aqui, ó, 1 sobre x no intervalo de 1 até 4, né, pela regra do trapézio. Desculpa, tá, gente? Então, ó, pela regra do trapézio aqui, vai dar o quê? Nós vamos pegar o nosso polinômio de grau 1, ele vai passar pelos pontos do x0 e pelos pontos do x1. Então, x0 igual a 1, x1 igual a 4. Calculando o nosso valor do h, vai ficar 4 menos 1, que deu 3. Ok? Então, o valor do h está aqui, que é 3. Então, lembram que a nossa expressão é o quê? É h sobre 2 de y0 mais o valor de y1. Estão lembrados aqui, ó? Vou voltar aqui para vocês. Aqui, ó. H sobre 2 de y0 mais o valor do y1. Ok? Então, o H deu 3 sobre 2, y0. Então, vamos pegar a nossa função aqui, ó, é 1 sobre x. Ok? Então, 1 sobre x, o x inicialmente, que é o x0, ele vale 1. Então, 1 sobre 1, vai dar 1 aqui, obviamente. Mais o valor do y1, 1 sobre 4. Olha lá. Então tá aqui. Esse é o resultado da integral. Tá vendo? Muito, muito simples de fazer o cálculo pela regra do trapézio. Tá certo? Então a integral de 1 até 4, de 1 sobre x dx pela regra do trapézio, deu aquele valor lá. 1, unidade diária. Então, 1,875. Tá joia? Pois bem, então tá aí. Regra do trapézio, acredito que tá fácil de entender, né? Como eu falei com vocês, essa regra do trapézio, ele vai calcular sempre a região que estiver dentro do trapézio, né? Região trapezoidal interna. E, obviamente, se a nossa função ela for uma curva, aquilo ali vai causar um erro grande, né, no nosso resultado. Então, a partir daí, a gente começa a melhorar um pouco mais o nosso método de integração. Então, a primeira melhora, né, entre aspas, que a gente vai fazer nesse método de integração é estudar essa regra aqui, ó. Regra de 1/3 de Simpsons. Tá joia? Então, nós vamos fazer a aproximação dessa f de x agora por um polinômio de grau 2. Isso aqui, se vocês observarem bem, ele vai pela mesma linha dos polinômios interpoladores. Eu tenho uma tabela de dados. Se eu interpolar aqueles dados por uma reta, eu vou obter um determinado resultado. Se eu aumentar o grau do polinômio, automaticamente eu aumento também a precisão do resultado, né? Então aqui não será diferente disso. À medida em que a gente aumentar o grau do nosso polinômio interpolador, né, ele vai melhorar a precisão, tá certo? Então vamos lá. Dada aqui a integral do intervalo de a até b da nossa função f de x dx, ele será aproximado por um polinômio de grau 2 da nossa função. Só que agora observe o seguinte, se a ordem do nosso polinômio foi um grau 2, então agora a gente está utilizando, na verdade,
o intervalo de integração de x0 até x2. Lá na regra do trapézio, a gente vai de x0 a x1. Se aqui nós estamos de x0 a x2, significa que há um ponto intermediário aqui, ó, que é o x1, tá certo? Então, a gente está dividindo a integral aqui, ó, dividindo, né, de x0 até x1, de x1 até x2, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa mudança de variável. Nosso x inicial é o x0, então vai ficar x0 menos x0 sobre o h, já vimos que isso aqui é igual a zero, né? O u vai ser igual a zero. Depois tem aqui o b, que é o x2, então vai ficar x2 menos x0 sobre h, então 2h sobre u vai ser igual a 2, tá certo? Por que 2h? É porque nós estamos aqui do valor de x0, ó, de x0 até x2. E aqui, no valor intermediário, é o x1. Então, aqui é o h e aqui é outro valor de h, né? Então, isso aqui vai dar 2h, ok? Bom, aí agora, quem que nós vamos integrar? Nós vamos integrar o polinômio de grau 2, tá certo? No intervalo de 0 até 2. E aí, ó, se a gente aumenta o grau do polinômio, esse aqui continua sendo o polinômio de Gregório e Newton, porém agora para grau 2, polinômio de grau 2, tá certo? Integrando isso aqui, fazendo a integral desse polinômio, nós temos então que ele é o y0 mais o u da diferença finita de y0, mais quem? O u ao quadrado menos u sobre 2 da diferença finita de grau 2, de ordem 2, do y0, né, vezes o h du, tá certo? Então, integrando isso aqui, fazendo essa integral, lembrando que o que nós estamos integrando é a variável u, então ficou y0 vezes u, de u ao quadrado sobre 2, da diferença finita de y0, mais o 3 sobre 6, menos o 2 sobre 4, da diferença finita de ordem 2, no intervalo de 0 até 2. Tá joia? Então, fazendo a nossa álgebra aqui, ó, algebrizando essa integralzinha aqui, essa que está aqui embaixo, ficou 2y0, né? Estou fazendo a substituição, tá, gente? Dos valores aqui, ó, do 2 e do 0, né? 2y0 mais 2y1 menos y0 mais 1/3 de y2 menos 2y1 mais y0. Aqui já está direto, né? Fazendo a substituição, resolvendo esse mínimo múltiplo comum aqui e simplificando aquilo que for preciso, né? For preciso e necessário, tá joia? Depois, se vocês tiverem curiosidade, façam a substituição disso aqui e resolvam, né, esse parênteses, vocês vão ver que vai dar exatamente isso que está aqui. Aqui porque está direto, tá joia? E da mesma forma, simplificando tudo aquilo ali, ó, nós vamos chegar nesse modelo que está aqui, tá joia? Que a nossa integral de ordem 2, ela vai ser o quê? O h sobre 3 de y0 mais 4y1 mais o y2, ok? Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar quando precisarmos utilizar uma integral de ordem 2. Vai ser isso que está posto aí para a gente. Tranquilo? Olha só, o que acontece com isso aqui? A partir do momento que a gente aumenta o grau do nosso polinômio, essa aqui, ó, é a mesma curva daquele anterior.
Só que agora nós temos um terceiro ponto, que foi esse ponto x1 aqui, né? Ó. Nós dividimos esse intervalo ao meio. Então, o que ele gerou foi essa curvinha pontilhada aqui, ó. Esse pontilhado que eu estou fazendo aqui, ó, é o que ele integrou, tá certo? A integral foi feita por esse pontilhado e não mais por aquela reta do trapézio. Lembra inicialmente que ele forcei demais aqui, aqui, ó. Agora deu. Deixa eu apagar essa aqui. Inicialmente ele havia utilizado a integral da região trapezoidal, né, da região desse trapézio aqui embaixo. Agora não. Agora ele calculou, vou apagar. Agora ele calculou dessa região pontilhada, todinha, tá certo? De tudo isso aqui, ó, dessa região pontilhada para baixo. Obviamente que dá para perceber que ainda continua com algum erro, mas esse erro já reduziu bastante, né? Aqui, ó. A região agora é essa região que está aqui, essa parte de baixo aqui, tá joia? Então a gente continua percebendo que há um erro aqui nessa parte, que aqui ele calculou para mais, né? E aqui ele calculou para menos, que também foi um erro. Mas o erro já reduziu. O fato da gente ter aumentado o grau do nosso polinômio, já houve uma redução significativa com relação à aproximação da integral. Tá joia? É óbvio que isso aqui é só um exemplo, né? Para cada integral que a gente vai fazer é uma curva diferente. Então, isso aí, ela pode se comportar melhor para uma determinada função do que para outra. Tá certo? Então, aquele mesmo exemplo aqui, ó. Calcular, deixa eu aumentar aqui. Calcular a integral de 1 sobre x no intervalo de 1 até 4, usando essa regra de 1/3 de Simpson. Então, toda vez que falar, ó, calcule a integral utilizando o método de 1/3 de Simpson, já sabem que é utilizar a integração para a ordem 2. Se for método do trapézio, é ordem 1. 1/3 de Simpson é ordem 2, polinômio de grau 2, tá certo? Então, da mesma forma que a gente viu para polinômios interpoladores, então, para construir um polinômio de grau 2, nós precisamos de 3 pontos, lembra? Para construir um polinômio, um P de ordem n, nós vamos precisar de quê? De n mais 1 pontos. Tá certo? Então, são necessários 3 pontos. Então, por isso que tem lá o x0, x1 e o x2. E eles estão aqui, ó. Então, x0 é 1, x2 é 2,5, desculpa, x1 é 2,5 e x2 é igual a 4. Ok? Então, tá lá. Calculando aqui o nosso h, então deu 4 menos 1 sobre 2, que é 1,5. Então, esse é o valor do passo, tá? Esse h a gente pode entender como se fosse o passo para a gente conseguir chegar, partir, né, de x0 e chegar lá no nosso x, vou colocar um xn aqui, chegar num xn qualquer. Se for método do trapézio, ele é x1. Se for método de 1/3 dos Simpsons, ele é x2, tá certo? Então, de quanto em quanto que a gente vai caminhar para poder chegar até ali? Vai ser de uma vez só? Tá ok? Daqui para cá vai ser de uma única vez? Ou a gente vai diminuindo o passo? Então, lembrando aqui, ó, comentei isso no início, mas agora eu acredito que a visão já fica mais clara para vocês. À medida em que a gente reduz esse passo, a gente aumenta a precisão, né? Se a gente der um passo muito grande, a precisão ela piora, ela fica ruim. À medida em que a gente reduz o h, que é o nosso passo, a nossa precisão aumenta.
e aumentam também o custo, mas isso aí a gente tem que colocar na balança, né? O que que a gente quer? A gente quer melhorar a precisão ou quer melhorar o custo computacional? Tá joia? Então vamos lá. Calculando aqui, fazendo a substituição, o H sobre 3. Então tem aqui o y0 mais 4y1 mais o y2. Tá joia? Então tá aqui. Esse é o nosso resultado, unidade diária. Beleza. Ok? Então deu para perceber aqui que a precisão já melhorou, né, em relação ao resultado analítico. E uma terceira regra que a gente vai ver hoje, e aí vai ser a terceira e última para esse caso aqui das integrais, será o método de 3/8 de Simpson, que na verdade vocês já devem até estar imaginando aí, que o que a gente faz é aumentar o grau agora. O grau agora vai ser um grau 3. Então, se o grau é igual a 3, nós vamos precisar de 4 pontos. Então, essa aproximação da função f de x, para esse caso aqui, será de um polinômio de grau 3, de ordem 3. E aí observem que o nosso intervalo de A até B, na verdade, aqui para a gente ele vai de x0 até o x3, ok? Então está aqui, valor de x0 até x3. Então, dividimos aqui com o valor de x1 e depois dividimos de novo com o valor de x2, tá joia? Então, tá vendo? Ó, a gente já reduziu mais ainda. Então, o nosso h vai vir daqui a gente pula para cá, depois para cá. E não da forma do método de 1/3, que de x0 a gente já vem para x2, e muito menos pela regra do trapézio, que de x0 a gente já vai direto para x3. Tá joia? Então, fazendo aqui a nossa mudança de variável, agora é receita de bolo, né? Já pegamos a receita, já fizemos 2 vezes, e aqui não vai ser nada diferente, né? O valor de A vai ser o x0, x0 sobre x0 é igual a 0, o B vai ser o x3, então ficou aqui x3 menos x0 sobre h, então o U aqui é igual a 3, certo? E aí vamos pegar a nossa equação de integração. O nosso polinômio de grau 3 está aqui. Método de Gregório e Newton, de ordem 3, é o y0 mais o U da diferença finita de y0 mais u sobre 2 menos u sobre 2 ao quadrado. Como é de grau 3, a gente vem até a diferença finita de ordem 3 de y0, né? Integrando tudo isso aqui em relação à variável u, eu não vou ficar repetindo aqui, porque fica até chato aí, né, para vocês ficarem escutando isso. Mas fazendo a integração, o que se tem é isso que está posto aqui, tá certo? Isso aqui é o resultado da integral. Depois, se vocês tiverem curiosidade aí, façam a integral. E fazendo a substituição, aqui substituindo o intervalo de 0 até 3, que está aqui, ó, substituindo 0 até 3 na variável u e resolvendo tudo de uma vezada só, né? Aqui está direto, não é? Mas tem várias etapas aqui que foram queimadas, né, para chegar aqui. Então, o que se tem é isso aqui, essa integral de ordem 3. 3h sobre 8, de quem? De y0 mais 3y1 mais 3y2 mais o y3. Esse aqui é o método de 1/3, desculpa, 3/8 de Simpson. Tá já? Beleza. Agora vamos lá para aquela representação geométrica aqui, ó.
que é aquela representação gráfica. Veja bem, tá vendo? Então, a mesma curva, o mesmo gráfico, vocês podem observar que agora, praticamente, a gente tem a integral toda em cima daquela curva aqui, ó. Levemente ela saiu um pouco aqui, né? Aqui, ó. Saiu levemente aqui, né? Mas, aumentando os pontos, a gente conseguiu trazer o nosso método de integração praticamente em cima da curva. Então, o nosso erro aqui agora, ele é muito pequeno. Se a gente for pensar, por exemplo, em uma integral que a gente não tem nem ideia de como que seria calculado, né? Dado pela complexidade dela, sei lá, de intervalo de x, de seno de x mais 1 ao quadrado, menos cotangente, sei lá o que. Imagine aí, isso aqui sobre cosseno de 2x ao cubo. Estou até inventando coisa aqui, tá, gente? Sei lá. Pense uma integral que realmente ficaria complexa aqui para a gente conseguir solucionar analiticamente, né? Pensando numa integral dessa, e aí vocês já devem ter observado, e eu comentei isso lá no início, né? Mas agora a visão de vocês com certeza já está mais ampliada com relação a isso. Por que que a gente consegue solucionar integrais complexas nesse caso? Sem precisar se preocupar. Sem precisar se preocupar, não, desculpa. Sem precisar integrar, né? Por quê? A gente faz a substituição do polinômio pela função. Isso tudo que está aqui, tudo aqui, é a nossa f de x. E nós estamos substituindo essa nossa f de x por um p de x. Então percebe que na verdade a gente não está integrando isso aqui. Por quê? Nós integramos foi o nosso polinômio, né? Então essa é a grande sacada aqui do método. A gente integra o polinômio e depois a gente faz a substituição dos pontos no nosso polinômio. Obviamente que quando você estiver fazendo seus testes de laboratório, você vai ter exatamente os seus valores numéricos aqui, até xn. Você vai ter uma tabelinha com seus valores numéricos, não é? E aí, por diversas situações, você teria que, de repente, calcular a integral dessa função, entre aspas, aqui, ó, que você tem para esses dados. Mas você não sabe nem qual é essa função. Então, com isso, o que que você faz? Você calcula o seu P de x. Tá certo? Tranquilo? E é isso. Tá? Aí vem calcular o exemplozinho aqui. Tá aqui o exemplo. Integral de 1 até 4, de 1 sobre x dx, pela regra de 3/8 de Simpson. Então, são necessários aqui 4 pontos, né? Para construir um polinômio de grau 3. As abscissas nossas são aqui, ó, x1, x2, x3 e x4. Lembrando que esses intervalos têm que ser divididos igualmente, tá certo? O valor do h, ele é uma constante igual, né? Não posso ter para cada intervalo um valor diferente para h, não. Então, tá aqui 4 menos 1 sobre 3. Então, nosso h aqui deu 1. Ok? Então, 3/8 vezes o h, fazendo a substituição, está aqui. Aí nós temos o valor da nossa integral unidade diária. Beleza? Mamão com açúcar, né? Então, olha só. Sendo essa integral de 1 até x tá total. Esse é o resultado exato, analítico da integral, que é 1,3863. Nós chegamos num valor aqui de 1,40.
Então, a precisão aqui foi bem grande, né? Beleza? Então, tá aqui, ó. A integral tá, aqui é a ordem, né? Integral de grau 1, de grau 2, até o de grau 3, tá aqui. Tá certo? Aqui é a diferença, né? Já fizeram a diferença aqui do polinômio, da integração numérica pela integração analítica aqui, tá? Isso aqui foi só para comparar aí, comparar os erros. Já? Bom, aí existe uma fórmula geral aqui para Newton, né, para integração, que é o seguinte: isso aqui, n, é a ordem, o grau da nossa integral, tá certo? Então, o grau da nossa integral aqui vai ser o n vezes o h sobre esse d sobre n aqui, já vou mostrar para vocês do que é. É um coeficiente, né, que é o coeficiente aqui de Cutts, vezes quem? O somatório de i começando em 0 até n de o CI e YI, sendo que esse CI ele vai ser exatamente esse coeficiente, tá joia? Vocês não preocupem por enquanto hoje, né? Vocês não preocupem hoje com isso aqui, porque isso aqui vai ser assunto nosso da nossa próxima aula, tá joia? Eu não vou entrar nessa parte aqui hoje, vou deixar isso aqui para a próxima semana. Então, hoje fiquemos até aqui com esses três métodos de integração, tá joia? Então, fica uma aula até mais curta e fácil para vocês poderem estudar aí durante a semana, né? Cada um provavelmente vai assistir essa aula em um dia e um horário diferente, mas fica isso aí, tá bom? Então, até mais para vocês. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail, tá joia? Um abraço, até mais.